Flávio Bolsonaro conversou com os jornalistas na manhã de hoje, depois de participar de um culto em Brasília. O senador, que foi indicado como candidato à presidência pelo pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, falou por pouco mais de 10 minutos. E quando perguntado se poderia desistir da disputa pelo Planalto, disse que isso teria um preço. Vamos acompanhar o trecho. O senhor vai até o fim com a candidatura? Olha, tem uma possibilidade de eu não ir até o fim, eu tenho um preço para isso, eu vou negociar. Eu tenho um preço para não ir até o fim. Só que eu vou falar para vocês amanhã. Olha, os repórteres insistiram para saber qual seria esse preço. E Flávio Bolsonaro deu a entender que passaria pela anistia ao pai dele. O senador disse que vai ter um encontro amanhã com lideranças partidárias como Ciro Nogueira, do PP, Antônio Rueda, do União Brasil, além de Valdemar da Costa Neto, do PL. Flávio disse ainda que pretende apresentar um Bolsonaro diferente. Vamos acompanhar. Assim como o mercado, eu também tenho a convicção de que mais 4 anos o Brasil não aguenta. Só que eles fazem uma análise precipitada, no meu ponto de vista, porque a partir do momento que eu tenho a possibilidade, com essa exposição e a cobertura que vocês da imprensa vão me dar, de conhecer um Bolsonaro diferente, um Bolsonaro muito mais centrado, um Bolsonaro que conhece a política, que conhece Brasília. Vou chamar o Matheus agora. Um Bolsonaro que realmente vai querer fazer uma pacificação nesse país, diferente do que a gente está vendo com o atual governo, que disse que viria para pacificar o país, disse que viria para governar para todos. Na verdade, o que a gente está vendo é o uso da máquina pública para perseguir opositores políticos, para alimentar cada vez mais a discórdia. E quem está sofrendo com isso é o povo na ponta da linha. Para falar sobre isso, a gente conversa agora com o Matheus Coutinho, que é repórter do UOL lá em Brasília. Matheus fala com a gente ao vivo aqui no UOL News. Seja bem-vindo, Matheus. Você participou dessa coletiva. Queria que você falasse um pouco do clima ali, o que você sentiu. Ele falou de novo em perseguição, que o pai dele está sendo perseguido. Falou que a continuação dele depende da anistia ao pai. E aí, pela tua percepção ali como repórter, ele vai até o fim ou não? Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos os espectadores aí do UOL. Pois é, foi uma coletiva que chamou atenção já desde o começo, porque a própria equipe do senador já anunciou ontem que ele iria nesse culto e depois falaria com a imprensa agora pela manhã, né, hoje pela manhã. E já havia essa expectativa, né, desde o anúncio de sexta, de que poderia ser um balão de ensaio essa candidatura dele. E hoje, assim, 48 horas depois do anúncio, né, ele já sai com essa entrevista, já sai com essa fala, assim, vem uma pergunta direta, dura, assim, falando, olha, você vai até o fim mesmo, tem chance de desistir? E chamou muita atenção isso, assim, olha, em tão pouco tempo ele já está abrindo a possibilidade de que não vai chegar até o fim essa candidatura dele e está deixando bem claro que se trata de uma grande negociação, né? Ele até alega ali que a gente está trabalhando nessa união da direita, que não existe essa divisão da direita, mas assim, a todo momento, né, até os colegas jornalistas perguntando, né, mas vários candidatos, você teve pré-candidatos da direita que mantiveram candidatura, você teve nomes do Centrão que não manifestaram nenhum apoio explícito até o momento, o próprio Tarcísio mesmo sequer tweetou, compartilhando nas redes sociais alguma mensagem de apoio a essa candidatura. Então, assim, foi uma coletiva em que havia uma certa desconfiança da imprensa sobre até que ponto essa candidatura vai ficar de pé mesmo. E a fala dele ajuda a confirmar um pouco isso, que, olha, eles estão negociando mais coisas, entendeu? E ele colocou novamente essa questão da anistia, né, que ele já tinha falado na sexta, né, que as prioridades dele nesse momento na União Direita seria pautar essa anistia, tentar pautar essa anistia. Ele voltou com esse discurso da anistia, mas chamou atenção isso, assim, que ele não conseguiu mostrar exatamente o que eles estão querendo. Se é só um jogo de cena, se tem mais alguma outra coisa por trás que não se sabe. Ele disse que vai se reunir amanhã com várias lideranças, depois vai conversar com o pai dele de novo. Então, assim, a impressão que dá é de que ainda não está muito claro, que talvez nem eles mesmos saibam para onde estão indo. E, ao mesmo tempo, chamou a atenção que ele fez muitos elogios ao Tarcísio, né? E chegou a tratar o Tarcísio como nosso principal ator, assim, colocou dessa forma, né? Então a impressão que dá é que realmente, assim, nem ele parece estar tão disposto a ir até o fim. O Matheus, você falou que ele vai falar novamente com o pai, né? E que ele agora vai começar a negociar a anistia. A gente vai falar sobre essa questão que ele comentou aí aqui no UOL News, mas eu queria saber o que se fala nos corredores aí de Brasília. Que Bolsonaro diferente seria esse? Porque, pelo que eu estou percebendo,
ele está buscando a anistia do pai e ele está tentando mudar essa imagem do ex-político preso, condenado, criminoso. Ele quer mudar isso, né? Que Bolsonaro novo seria esse, diferente? O que se fala nos corredores em Brasília sobre isso? O que a gente tem ouvido, né, até outros colegas têm apurado também essa história ao longo da semana, é que o Flávio teria essa imagem de ser um nome da família mais pragmático. Não seria aquele candidato antissistema, que, por exemplo, uma Michele Bolsonaro eventualmente representaria mais. Alguém mais outsider, alguém mais, né, mais militante mesmo. O Flávio não, ele é um senador experiente, está há muito tempo em Brasília, ele mesmo coloca isso, eu sou um Bolsonaro daqui de Brasília, está há muito tempo nessas articulações políticas. Então, acho que ele tenta passar um pouco essa imagem de uma pessoa mais pragmática, uma pessoa com quem o Centrão teria mais facilidade de dialogar. Ele passa um pouco por isso também, essa imagem dele. E ele deixou muito claro que estão abertos a negociar, que ele quer sentar com esses líderes do Centrão, né, dos republicanos, líder do União Brasil, né, o presidente do União Brasil, que são os principais partidos, né, desse grupo político. Então, assim, está muito claro isso. Ele está querendo mostrar que ele é um negociador, ele não é um outsider da política, não é aquele cara que tem esse costume de fazer discursos inflamados e tal, como outros integrantes da família, ou como mesmo outros apoiadores do Bolsonaro, né, que gostam dessa tônica mais radical. O Flávio não, o Flávio sempre foi um estilo de político mais ponderado. E ele a impressão que dá é que ele está tentando realmente passar essa imagem, entendeu? Ele até citou a expressão mais centrado, né? Que chamou atenção na hora, a gente até tentou perguntar para ele, mas se você é o Bolsonaro mais centrado, então o seu pai considera que seu pai teria errado. Ele acabou saindo sem responder, ele acabou desconversando, né? Não sai daí não, Matheus, porque a gente vai continuar nesse assunto, justamente porque na mesma conversa com os jornalistas, Flávio Bolsonaro fez um afago em Tarcísio de Freitas, aquele afago, né? Que era um dos nomes mais cotados, foi isso que o Flávio falou, para representar o bolsonarismo nas eleições de 2026. O senador disse que o governador de São Paulo é o principal nome do time hoje e que recebeu de peito aberto, entre aspas, a indicação dele mesmo, Flávio, pelo pai. Já Tarcísio de Freitas ainda não se manifestou sobre a escolha do ex-presidente pelo filho, mais velho como candidato. E aí, Matheus, eu queria saber de você o seguinte, o que você fala sobre isso? Ele deu aquele afago no Tarcísio de Freitas, mas não deixou claro se vai continuar ou não, se ele vai ser candidato ou se ele vai apoiar o Tarcísio. O que se fala também em Brasília sobre isso? Pois é, aqui em Brasília, né, o que tem se falado nos últimos dias, aí, nas últimas semanas, é que, de fato, essa candidatura do Flávio passa a impressão de ser mais um balão de ensaio, e que o nome que até os próprios políticos do Centrão, né, de alguns setores da direita, veem como mais forte nesse momento para essa direita, seria realmente o Tarcísio. E chamou a atenção nesse discurso do Flávio que ele fez questão de destacar que, olha, a primeira coisa que eu fiz quando, né, conversei com meu pai colocou meu nome, foi procurar o Tarcísio, conversei de peito aberto com ele, conversamos francamente, ele disse que o Tarcísio recebeu bem essa informação e disse ainda isso, que, olha, o Tarcísio é o nosso principal ator porque justamente São Paulo é muito estratégico, né, para a direita, não só para o bolsonarismo, mas para a direita em geral. E ele colocou isso, olha, a gente vai precisar desse estado, né? Vamos precisar desses votos de São Paulo, que ele até relembrou que na eleição passada o Bolsonaro venceu o Lula em São Paulo, né, nos votos, e eles precisariam disso de novo, de ampliar essa diferença para o candidato do PT agora em 2026. Então, assim, ele já cantou um pouco alguns dos motivos que certamente outros políticos também levam em conta, né? Então, olha, a gente precisa de um nome forte em um estado que a direita vai bem, para já dar esse start, né? Que é até interessante a expressão que o próprio Flávio usou, né? Que já nossa campanha vai começar, nossa vitória, nossa virada vai começar por São Paulo. Já dá um pouco de uma pista, né? Que certamente não é uma coisa que só ele pensa. Então a expectativa que tem é essa, assim, que o nome do Tarcísio acabe voltando eventualmente. E até essa repercussão que teve no mercado, né? Assustou muito nessa sexta-feira, né? Tá certo. Fica aí, Matheus, porque daqui a pouquinho eu volto com você aí de Brasília com mais informações sobre o que acontece na capital do país. E a gente tem um vídeo agora do Flávio Bolsonaro falando sobre o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Vamos ver. Após a conversa na terça-feira com meu pai, a primeira pessoa que eu quis conversar foi o Tarcísio.
E a reação dele foi a reação que eu também teria se fosse o contrário, se fosse o Tarcísio indicado pelo presidente Bolsonaro para disputar as eleições, já que nós não estamos no momento com a possibilidade do Jair Bolsonaro ser o nosso candidato a presidente. Então seria exatamente o contrário. Então foi muito boa a reação, um cara que se mostrou de peito aberto, mais uma conversa muito franca e sincera, como eu tive todas as vezes com ele. E para mim o Tarcísio é o principal cara do nosso time hoje, porque eu tenho a convicção de que a gente vai resgatar o Brasil, a gente vai ganhar a eleição, começando por São Paulo. Ele está otimista, hein, Matheus? Para dividir tela com você, para participar dessa discussão com a gente, eu vou chamar o Fábio Andrade, que é cientista político da ESPM. Oi, Fábio, seja bem-vindo aqui ao All News, é um prazer ter você com a gente. Não sei se você ouviu aí a fala do Flávio Bolsonaro, falando do Tarcísio, mas ficou dúbio, a gente não sabe se ele vai... Ele disse que está otimista, vai ganhar a eleição, mas a gente não sabe se vai ser com ele ou se vai ser com o Tarcísio. O que você acha disso? Como é que isso está repercutindo? E eu queria saber a tua opinião, se isso enfraquece o fato do Flávio Bolsonaro se manter como candidato, se isso enfraquece o Tarcísio numa possível candidatura no ano que vem. Não estou ouvindo o teu áudio, tá? Você está sem som. Eu acho que teu microfone está desligado aí. Foi? Boa tarde. Agora sim. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, o âncora do All News. Boa tarde, telespectadores. Vamos lá, eu queria fazer um resgate histórico antes da gente continuar e para a gente ter uma noção do que está em jogo, né? Se a gente resgatar as eleições de 2018, o candidato com maior potencial de crescimento e menor rejeição, e que, portanto, poderia ser o candidato mais combativo ou com maior potencial de enfrentar quem liderava as pesquisas já desde janeiro, que era Jair Messias Bolsonaro, atendia pelo nome Ciro Gomes. E que clima que se criou na esquerda brasileira? O clima que, em qualquer momento do tempo, a esquerda se daria conta de que a manutenção da esquerda no poder passaria por transferir o capital político para Ciro Gomes, só que isso não veio acontecer. E por que eu estou resgatando essa história? Hoje eu vou marcar, não é a primeira vez que eu vou falar isso, eu já venho falando, mas eu vou fazer questão de marcar território, correndo todos os riscos de errar. Para mim, a candidatura de de Flávio Bolsonaro veio para ficar. Eu vou discordar de todos os analistas que estão dizendo de que é uma candidatura, um balão de ensaio. Não é isso. E por que não é isso? Porque uma vez que um ator político, isso já tem mais de 200 anos de ciência política com consolidado conhecimento para a gente. Uma vez que um ator político acumula capital político, acumula conhecimento, na ausência de forças que o levem a abrir mão desse capital político, ele não vai abrir. Então, e como um processo de anistia não está completamente na conta ou não está sob o controle de outros atores da direita, esse é um elemento com o qual não dá para ser negociado. Então, me perdoem os colegas, me perdoem os analistas que estão insistindo nesse discurso, nessa narrativa de que é uma candidatura balão de ensaio e que logo mais o Tarcísio volta sem qualquer problema. Não é assim, né? Então, inclusive, a colocação do Flávio nesse momento do tempo, mais do que acreditar que será em 2 semanas votado um projeto de anistia, é um sinal para todo o centrão que acha que vai abrir mão do Bolsonaro como se fosse um fusível queimado. Ele tira o fusível queimado aqui, bota outro aqui, tá tudo certo, vamos em frente e tá tudo bem, né? E esse é o primeiro recado, pro centrão. E tem um segundo recado que é pro núcleo familiar. A Michelle andou dando pitacos e andou querendo se apresentar como a legítima condutora ou a legítima pessoa a adquirir o capital político da família Bolsonaro. E o recado claríssimo do Jair é: calma lá. É possível que esse capital só seja compartilhado com o clã consanguíneo. Então, desculpa se eu usei um tom um pouco mais elevado, mas é porque, de fato, eu venho já, desde a prisão do Jair Messias Bolsonaro, destacando que o chamado para uma vigília não era só um chamado para vigília,
era efetivamente a família retomando a narrativa e a centralidade, e eu volto a insistir, os atores políticos que estão achando que vão lidar com o Bolsonaro como se fosse um fuzil queimado, que a gente retira e coloca outro no lugar e está tudo certo, estão se esquecendo do que aconteceu em 18 e o PT não abriu mão de concorrer para o Ciro Gomes, que era o candidato que tinha menor rejeição e que se apresentava mais competitivo frente a Jair Messias Bolsonaro no segundo tempo. Essa desistência não ocorreu. Nada me leva a crer que vai ocorrer agora. Houve até um conflito familiar, sabe, Fábio, entre a Michelle e os filhos do ex-presidente sobre esse apoio ao Ciro Gomes no Ceará. E aí a Michelle ganhou essa queda de braço. O que eu queria falar com você era sobre essa fala do Flávio Bolsonaro, dizendo que ele pode não terminar uma possível campanha e que isso tem um preço. E que esse preço passaria pela anistia ao pai dele, né, que está preso. E aí, se ele não conseguir essa anistia, você acha que ele vai até o fim, assim mesmo? Eu acho que ele, como eu disse anteriormente, eu acho que ele vai independente da anistia, porque a anistia, inclusive, não está sob controle da direita. A direita sozinha não consegue aprovar, é grande a maioria, mas não consegue aprovar um projeto de anistia no Congresso. Vai precisar de apoio do Centrão e, quiçá, de alguns votinhos da esquerda. Então, é uma demanda que não está sob controle. E eu proponho uma reflexão que pode ser totalmente contraintuitiva, mas pensemos, se for aprovado agora uma anistia que, por exemplo, inocente Jair Messias Bolsonaro, uma vez inocentado, por que não brigar para que ele não seja preso e que seja ele o candidato? Atualmente, o único candidato, e essa verdade precisa ser trazida à mesa, atualmente, nem o Tarcísio bate o Lula. Isso é a pesquisa do Datafolha de hoje. É o único candidato que, em primeiro turno, a gente tem uma eleição muito acirrada, e no segundo turno, uma loteria do tipo jogar a moeda para cima e saber se é caro ou coroa, é Lula versus Bolsonaro. Então, basicamente, eu vou responder a sua pergunta com uma outra pergunta. Tá, tudo bem, então vamos supor, eu já dei a resposta sobre o cenário de aprovação, de não aprovação da anistia. O que ninguém está pensando é, uma vez aprovada a anistia, o que garante que, uma vez aprovada a anistia, a família Bolsonaro não fala, não, peraí, agora que aprovou a anistia e que se reconhece o Jair Messias como Jair Messias Bolsonaro como inocente, por que ele não pode ser candidato? Uma coisa é a prisão, né? A outra coisa é a inelegibilidade. Difícil essa palavra, hein? Ele está inelegível. Tá? Isso é uma coisa. A outra coisa é a prisão. São duas situações diferentes. Talvez isso possa ser anistiado também. A gente não sabe o que é o futuro, né? O Congresso é uma caixinha de surpresa. A minha dúvida só é que esse mês, por acaso, mês de dezembro, é um mês muito pequenininho no Congresso. Você sabe disso, né, Fábio? Daqui a uma semana e meia, ninguém trabalha mais lá no Congresso. E aí a minha pergunta é a seguinte, dá tempo dele resolver isso, essa questão da anistia? E ele está usando esse suposto apoio para conseguir anistiar o pai como um termômetro também para a campanha dele? Sem dúvida, basicamente, veja, eu estou colocando tudo isso e eu sei que eu estou remando contra a maré, com todos os riscos que a minha avaliação coloca. Tá? Há pouquíssimo tempo para se votar uma anistia. Sim, de fato, há basicamente uma questão de pena de Jair Messias Bolsonaro que tem a ver com uma outra situação criminal, mas eu insisto nessa questão, uma vez ele anistiado, a próxima batalha vai ser a batalha pela inocência. Vamos lembrar, e eu gosto de resgatar a história porque às vezes a gente esquece a história. O PT chegou a apresentar para o TSE em 2018 o nome do Lula como cabeça de chapa e Fernando Haddad como vice. E teve que mudar. Né? E por que tudo isso? E por que eu estou fazendo essa alusão? Porque a gente tem conhecimento da ciência política consolidado, que uma vez que um ator político consolida o seu capital, sobre a ausência de pressões externas muito fortes, eles não abrem mão desse capital. Então, vamos voltar à sua pergunta objetiva. É difícil, temos apenas então somente 2 semanas, é muitíssimo pouco tempo para se conduzir uma votação na Câmara, uma votação no Senado, volta para a Câmara e ratifica, que seria o trâmite de uma anistia. E não sendo aprovado uma anistia, o Flávio e o clã Bolsonaro têm todos os motivos
para falarem, olha, infelizmente a gente vai ter que fazer uma briga ou a gente vai ter que fazer uma luta contra o sistema, e aí é até interessante eles colocar como um Bolsonaro diferente, que vai ser um Bolsonaro, e aí é uma equação difícil para ele manter. E se ele abandonar o antissistema, não há o bolsonarismo construiu seu capital político sendo antissistêmico. Abandonar o discurso antissistêmico é um elemento que pode esvaziar seu capital político. Agora, vai ser um discurso antissistêmico adaptado. Acredito que muito mais voltado a atores específicos. Então, um possível conluio entre STF e Executivo, e essas sendo as novas características de um sistema que oprime a população, o povo, o trabalhador, aquele que está de fora do sistema, né? Eu acredito que, assim, respondendo objetivamente, não há tempo e que o que vai acontecer é uma mudança na retórica antissistêmica. Eu proponho uma outra, já que minha linha de abordagem é uma linha, digamos, fora do que está sendo divulgado por todo mundo, eu até acredito que, jogando da forma antissistêmica, como a família Bolsonaro costuma jogar, se ela for muito pressionada a, basicamente, apoiar o Tarcísio, pode-se haver a seguinte provocação. Tá bom, então faz o seguinte, institutos de pesquisa, façam uma pesquisa colocando na mesma cédula Flávio e Tarcísio. Vamos ver quem sai melhor na foto. Porque uma coisa é, efetivamente, a gente ter um cenário de pesquisa em que se pergunta isoladamente, se coloca isoladamente como adversário do Lula, Flávio. Outra coisa é quando se coloca Michele. Outra coisa ainda diferente é quando se coloca Tarcísio. Uma coisa que não foi testado ainda, para o bem e para o mal, e eu acredito que há muitos temores, sobretudo por parte dos atores que querem utilizar o Jair Messias Bolsonaro, essa lógica do fuzil queimado, é basicamente testar os dois, porque vai que o Flávio aparece na frente. E aí? Como é que fica? Né? Então, a gente tem um cenário difícil, e eu, nesse momento do tempo, dado o calendário curto e dado o tamanho do arranjo que tem que ser criado por uma anistia, não acredito em anistia. Ô Fábio, o Matheus Coutinho, repórter do UOL, está com a gente aqui no programa e eu queria ver se isso está sendo dito em Brasília também. Ô Matheus, você viu aí que o Fábio fala sobre uma possível continuação da candidatura do Flávio Bolsonaro no ano que vem, independentemente da anistia. E aí eu te pergunto, se cogita essa possibilidade aí em Brasília, nos corredores? Dele seguir candidato? Eu acredito que sim, por mais um tempo, até porque, como ele colocou agora, né, foi interessante, assim, que no discurso, na entrevista, ele coloca a todo momento que é uma negociação, né? Ele já deixou muito claro que, olha, beleza, eu posso não ir até o fim, mas tudo está sendo negociado, tem um preço para as coisas acontecerem, e ele deixou muito claro, ele vai conversar com todos os líderes, na terça-feira, que é o dia de visitar o pai dele, ele vai voltar para o pai dele, ou seja, ele está deixando muito claro que existe uma questão da centralidade da família ali, né? Do aval ou não da família, e a família quer fazer valer o seu peso, né? O Bolsonaro sabe o peso que ele tem, assim. Então, acho que talvez ele queira justamente prolongar isso, na expectativa de que, olha, essa família Bolsonaro vai querer manter ali o controle, né? Não o controle, é o centro da narrativa sobre quem que vai ser essa direita que vai se contrapor ao Lula. Eles querem se manter como os principais players da direita, né? Isso tem ficado muito claro aqui em Brasília, nos corredores, né, que se fala. Então, assim, talvez, de fato, haja essa preocupação também de estender mais essa candidatura, mais até lá na frente, justamente porque, como ele colocou agora, né, tudo uma negociação. A gente vai receber as pessoas, vamos falar, quem for contra o PT a gente vai conversar. Ele não deixou claro quais serão todos os termos disso, mas para bom entendedor ali, né, para quem é de Brasília, está muito claro, assim, olha, quem tem aqui o nome de peso da direita é a família Bolsonaro. E a gente não vai abrir mão disso rápido, né? Acho que é esse que é o ponto que ele quis colocar. Ainda que ele já indique que possa desistir, que eu acho que essa é uma questão que chamou muita atenção aqui, olha, 48 horas o cara já está falando que pode desistir, mas também ele está se colocando uma grande mesa de negociação ali, né? Está repetindo todo aquele discurso de perseguição, batendo na tecla da anistia, batendo na tecla da falta de respeito às liberdades, etc. Mas, assim, eu acho que é uma questão mesmo das negociações políticas de Brasília daqui para frente, né?
esse anúncio da candidatura dele foi visto aqui por todo mundo, né, que olha, né, a eleição começou agora e já está um outro patamar de disputa agora. A direita estava cada um falando por um lado, etc., né, você não tinha muito claro ali quem que ia ser o nome principal dessa direita. Agora ficou muito claro que o Bolsonaro tentou centralizar essa coisa da figura do Flávio, que virou o grande interlocutor dele ali, né, o interlocutor chancelado pelo Bolsonaro. Então, o que a gente vê em Brasília, que muito se fala, é que também foi esse movimento da família puxar para si essa responsabilidade, esse protagonismo, e tentar até botar, nesse momento, um freio nessas outras candidaturas ali, né? E também é comum, a gente percebe aqui, né, até nas redes sociais, assim, vira e mexe, alguns dos filhos criticam alguns candidatos que eles falam, né, que é da direita, mas não encampa a pauta da anistia, não está preocupado ali com a questão, né, do nosso pai que está preso, das pessoas presas pelo 8 de janeiro. Então, assim, a todo momento eles trazem isso de volta. Então, eles estão realmente colocando essa questão da negociação muito forte. E agora realmente é ver até onde isso vai, quanto tempo eles vão levar isso, quem pode se beneficiar, quem pode se prejudicar disso, qual desses atores aí, né, da direita e da centro-direita vai querer correr uma corrida solo, qual deles vai acabar aderindo, né, ao que é essa família, porque você tem um outro lado também, né, a gente tem aqui em Brasília vários políticos mais experientes, pessoas do próprio Centrão, que sabem que, em certa medida, a família Bolsonaro pensa só em si. Eles já demonstraram isso no passado, inclusive com outros aliados, com pessoas que se desentenderam com a família e foram praticamente execrados, assim, até politicamente perderam muito capital político. Então, assim, tem esse contexto também político em Brasília de que as pessoas também sabem o peso da família Bolsonaro e sabem os riscos também, que é de eventualmente bater de frente ou de eventualmente tentar sair com uma outra opção sem estar alinhado com eles ou negociando com eles. Então, acho que isso é que deve dar o tom aí dos próximos meses, provavelmente, né, dessas negociatas aí.